não tiver a Bíblia, abra sua Bíblia, a gente vai ler bastante a Bíblia hoje. 1 Samuel, os profetas, 1 Samuel 15. Lira, deixa ali. Amém? 1 Samuel 15. E eu vou ler o versículo inteiro. Peço que os irmãos me acompanhem e entendam o que o Senhor vai falar aos nossos corações. Amém? Amém. 1 Samuel 15 diz assim: Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungir o rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saiu do Egito. Agora vão, ataque os amalequitas e consagre ao Senhor para a destruição tudo o que lhe pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Versículo 5. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: Retire-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam saindo do Egito. Então, os queneus saíram no meio dos amalequitas. 7. Saul atacou os amalequitas por todo o caminho desde Ávila a dos bezerros gordos e dos cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprovável e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu a minha instrução. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul. Esse que ouço com meus próprios ouvidos. Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruíram totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto, e eu lhe direi o que o Senhor me falou nesta noite. Respondeu Saul, dizendo: 17. E Saul disse: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder da tribo de Israel? E o Senhor ungiu como rei sobre Israel e me enviou uma missão, ordenando: Vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas, bois dos despojos, o melhor do que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros, pois a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a arrogância como um mal de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me destes. Tive medo dos soldados e o atendi. Amém? Amém. Essa palavra, meus irmãos, é um dos versículos assim fortes de justiça. Alguma coisa pode nos ensinar.
O Senhor, Ele escreveu esse livro que chama As Sagradas Escrituras com o propósito de nos ensinar em todas as circunstâncias em relação a tudo na nossa vida. E nada na Bíblia pode ser jogado fora. Nada na Bíblia pode ser excluída, porque tudo que o Senhor escreveu é útil, é importante. E essa mensagem, que é obediência acima de tudo, é algo que o Senhor Ele nos convida durante esse tempo. Um tempo de muita perversidade. A arma nenhuma era o poder. O poder era a mão de Deus. Josué foi para a guerra e quem ficou intercedendo foi Moisés. E Moisés ficou o dia todo com a mão levantada, orando, pedindo ao Senhor para que desse vitória. E quando Moisés abaixava com cansaço, eles perdiam a guerra. Mas quando ele levantava, eles venciam a guerra. Então, duas pessoas viram a importância de interceder e se prontificaram em ajudar a ficar com as mãos levantadas. E isso é um dos ensinamentos que me ensina que quando tudo vai mal, temos que fazer o quê? Levantar nossas mãos e interceder. E se colocar à disposição do Senhor, porque a mão do Senhor Ele age. É mentira de quem fala que a mão do Senhor não age, a mão do Senhor age. E durante o dia todo, Moisés ficou com a mão levantada. E duas pessoas, uma ficou no lado esquerda, o outro ficou à direita, e ele ficou o dia todo intercedendo. E quando ele mais intercedia, mais Israel ganhava e venceu a guerra. E eles venceram aquela guerra. Só que o Senhor viu aquela maldade dos amalequitas. E o Senhor falou: Moisés, escreva no livro que eu te digo. Eu irei prestar conta desse povo. Eu irei aniquilar eles à face da terra, porque fizeram isso com vocês. E o Senhor, Ele deixou bem claro que quando Ele decreta uma coisa, Ele faz. Porque o nosso Deus é Deus de justiça, Deus reto. É verdade. E depois de muito tempo, sendo rei Saul rei, o Senhor falou: Samuel, diga a Saul: eu sou aquele que o Senhor enviou para ser rei do meu povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas. Era necessário Deus fazer esse tipo de justiça. Quando a injustiça quando há muito males e não é feito justiça, o que acontece? Cresce mais ainda. E o povo, ele começou a perceber que Deus não fazia nada. E quanto mais ele demorava tempo, mais eles eram perversos, mais eles eram maus. A palavra de dizer vai que eles eram ruins, eles eram terríveis. E o Senhor queria prestar conta porque era necessário. Naquela época, o Senhor usava muito dos seus filhos para fazer justiça. E pedido dia após dia para obedecer a palavra do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor, Ele fala, Ele não quer sacrifícios e holocaustos. Naquela época era importante sacrifício, a morte de um animal para perdão dos pecados. Mas depois que Jesus veio e ressuscitou, Hebreus vai falar que depois que Jesus veio, ressuscitou e obedeceu até a morte de cruz, Ele pagou todos os nossos pecados. Isso não sou eu que estou falando. A palavra do Senhor vai falar que Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E através das pisaduras dele, nós somos sarados, nós somos curados, porque Ele fez tudo por nós. A obediência, a paz e a reverência ao Senhor traz alegria para uma nação, traz alegria para uma casa, traz paz do Espírito Santo para nossas vidas, para o nosso trabalho, para a nossa rua. Você já parou para imaginar quando acontece um problema entre uma pessoa ou outra, ou entre policiais, ou entre os próprios governos, ou entre família dentro de casa? Imagina como é a guerra. Mas quando prevalece a paz de Deus, quando o Espírito Santo tem domínio, e quando a justiça do Senhor prevalece, aí não há espaço para desunião, aí não há espaço para desordem. A nossa missão agora não é fazer justiça com nossos próprios filhos. Eu quero que vocês entendam isso. Deus designou Saul para poder fazer essa justiça, e ele desobedeceu. E Deus via que por meio de guerras só acontecia coisas piores. E Ele enviou a Jesus Cristo para morrer por nós, para fazer justiça por nós e para nos levar ao Pai. E a nossa missão é pregar, é ir ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A nossa missão de maneira alguma é aplaudir
aplaudir o erro, por desobediência ao Senhor, por resistência ao coração. E o que nós temos visto é desobediência, é desordem, é descarnio, é prostituição, é tanta coisa. E a obediência do Senhor é vida, é paz, é alegria. E a soberania de Deus, esse texto fala que Deus ele é soberano. E é um Deus de justiça. E é um Deus que aniquila toda a iniquidade, todo o pecado. Ele não se agrada com o pecado. Ele não se agrada com a maldade. Ele não se agrada com a morte. Mas quando ele vê os seus padecendo, ele se levanta. E ele intercede. E nós temos nosso Jesus Cristo, que intercede por nós, que fez aquilo que nenhum homem poderia fazer, que limpou a terra de uma maneira que nenhum homem poderia limpar, que nenhuma guerra poderia limpar, e que ele vem em breve voltará para levar os seus e para fazer justiça sobre essa terra. Nós temos que ter em mente que Deus ele é um Deus soberano, que Deus é um Deus poderoso, e que a sua vontade é feita todos os dias. Mas invisivelmente ou visivelmente, Ele fala conosco por meio da sua palavra, por meio dos seus profetas, por meio dos seus servos, que nos ensina, que nos instrui. A obediência está expressa, é uma expressão que é utilizada para qualificar a condição de quem está disposto a obedecer. A obediência consiste em um ato de conformidade perante a ordem recebida. Saul, ele não só desagradou o Senhor fazendo pela metade, ele desobedeceu a voz do Senhor. E eu gostaria que os irmãos abrissem em Samuel 15, 24. Olha o que ele vai falar. Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Em outras palavras, eu temi. 1 Samuel 15, 26, depois de muito tempo dele justificar, dizer, não, eu fiz a vontade, depois ele dizer, e Samuel vai perguntar, e o que é isso que você fez? E ele vai dizer, o que são esse gado, esses bois, esses animais todos? E esse rei, o que está fazendo aqui? Por que você não exterminou? Ele vai dizer, porque eu peguei para sacrificar o Senhor, mas o Senhor não pediu sacrifício, o Senhor não pediu glória, o Senhor não pediu ele pediu obediência total, porque naquele momento era necessário justiça. Aleluia. E depois ele entendeu, pequei, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste, porque tive medo dos soldados e o atendi. Isso aqui me chama a atenção para uma coisa muito importante. Não só Saul, mas para que o Senhor nos encontre em santidade, em obediência. E como é que eu desobedeço? Como é que eu violo a ordem do Senhor? É falando o que não agrada ao Senhor, é fazendo o que não agrada ao Senhor, é não louvando, não glorificando, não agradecendo, não ajudando os irmãos que necessitam, não servindo ao Senhor na casa dele com alegria, não dedicando nosso coração a tirar tudo do mundo, a bebida, a droga, o que for, para obedecer ao Senhor. É isso que nós violamos quando não ouvimos a voz do Senhor. Pegamos aquilo que não é nosso, por acharmos que é nosso direito. É dizer que nós estamos fazendo sacrifícios ao Senhor, quando na verdade Deus não pediu sacrifício nenhum, pediu obediência à criatura. Se nós desobedecemos, vemos as nossas pessoas, vemos nossos irmãos, vemos pessoas que estão no mundo indo para o inferno e não obedecemos a ordem do Senhor, o castigo recairá sobre nós. E nós temos que pedir ao Senhor misericórdia, graça, paciência. Senhor, me ajuda, Senhor, me instrui. Senhor, que essa missão seja a maior missão da minha vida, que é pregar ao Senhor, pregar o Evangelho a toda criatura. Mesmo que eu não saiba falar, com a minha vida, com o meu testemunho, com a minha obediência a Ti, com a ajuda que eu faço. E não obedecer ao Senhor parcialmente. Glória a Deus. O cristão que é maduro é aquela pessoa que dia após dia obedece ao Senhor. O cristão que cada vez cresce mais
é aquele que obedece ao Senhor todos os dias. Fala, todos os dias eu tenho algo para aprender do Senhor. Todos os dias eu tenho algo para obedecer ao Senhor. Amém. É aquele que tem um coração e não como o rei Saul. O rei Saul, ele dizia, eu obedeci ao Senhor. Eu obedeci, uma cara mais cínica, eu obedeci. Mas ele não obedeceu por completo. Ele obedeceu. Saiba que tem um advogado que intercede por você. Isso nos motiva a não pecar, mas Glórias nós pecarmos e ao trono da graça e se arrepender. E Davi, ele como rei, e depois Samuel vai falar, a palavra depois vai falar sobre Davi como rei, vai falar que ele recebeu o Espírito Santo e quando Saul desobedeceu, o Espírito Santo se retirou dele. Escolha ouvir a voz de Deus. Não escolha ouvir a voz do seu vizinho, a voz do inimigo, a voz da ira, a voz da contenda. Ouça a voz do Senhor. O Senhor está falando a todo tempo conosco. Basta obedecermos. Você escolhe a voz que você quer ouvir. Se você dá ouvido ao vício, você vai dar ouvido ao vício. Se você dá ouvido ao pecado, você vai ouvir o pecado. Se você vai dar ouvido à mentira, você vai dar ouvido à mentira. Mas se você ouvir a Deus, se você prestar com todo o seu coração, obedecer ao Senhor e a ouvir, o seu ouvido vai estar atento a ouvir a Deus. E aí, como aqueles salmos, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como foi que eu guardei? Ouvindo. Limpe os seus ouvidos. Tire novela, tire notícia de morte e ouça a Deus. Aleluia. Pegue o seu tempo e fale, eu quero ouvir o Senhor, eu quero ouvir um louvor. Ouvidos ao medo, não dê ouvidos ao povo, não dê ouvido a coisas erradas. Porque a nossa obediência depende do que nós ouvimos. Se ouvirmos a palavra do Senhor, Ele se atende e Ele se prostra à sua igreja. Mas se nós desobedecermos, Ele irá nos resistir. E eu espero que os irmãos tenham entendido a palavra. Amém? Amém. E nós precisamos obedecer ao Senhor por completo, não pela metade, mas obedecer por completo. E ouvir o que o Senhor tem para falar. Amém? Eu agradeço. Amém.